Olho pela janela para o meu jardim bem cuidado em Arlington Heights e penso que o outono dourado da minha vida não foi como eu imaginava. Aos 67 anos, moro sozinha em uma casa de 2 andares onde a voz de Lewis, meu marido, costumava ecoar e onde o pequeno Paraga, nosso único filho, costumava correr. Faz 5 anos que Lewis morreu de ataque cardíaco. Aconteceu tão repentinamente. Estávamos discutindo planos para o fim de semana à noite, de manhã, acordei viúva. Às vezes, ainda me pego conversando com ele, contando sobre o meu dia, pedindo conselhos. Bobagem, eu acho, mas facilita as coisas. Depois que ele morreu, muitas pessoas me aconselharam a vender a casa. É grande demais para uma mulher da minha idade morar sozinha. Mas eu recusei. Esta casa é tudo que me resta da nossa vida em família, dos dias em que éramos felizes juntos. Felizmente, Lewis me deixou em uma situação financeira bastante confortável. Nunca imaginei que meu marido prático, que economizava em tudo, fosse tão prudente em questões financeiras. O seguro pagou uma quantia alta, e ele também tinha ações e investimentos que eu nem sabia que existiam. No começo, fiquei confusa. Nunca tinha administrado tanto dinheiro antes. Terry se ofereceu para ajudar. Ele sempre achou que eu era impotente quando se tratava de dinheiro, mas eu recusei. Em vez disso, matriculei-me em um curso de educação financeira em uma faculdade local e encontrei uma boa consultora financeira, uma mulher da minha idade, que não me olhava como uma velha indefesa. Nos últimos 5 anos, meus investimentos renderam um retorno bastante bom. Posso me dar ao luxo de viajar, comprar roupas bonitas e reformar minha casa. Não sou rica, mas definitivamente não me preocupo com o amanhã. A única coisa que obscurece minha vida é o relacionamento com meu filho. Perene raramente me visita, geralmente uma vez por mês, às vezes menos. Nossos encontros são tensos, como se fossemos estranhos sentados à mesma mesa. Ele toma café em uma garrafa térmica, recusa minhas ofertas, responde com monossílabos e está sempre com pressa para ir embora. Não entendo onde e quando nos tornamos tão estranhos. Muitas vezes me lembro da infância dele, tentando encontrar o momento em que tudo deu errado. Talvez eu fosse muito rigoroso, ou, ao contrário, não rigoroso o suficiente. Lewis sempre dizia que eu exigia demais do menino. Mas é errado querer que seu filho se esforce para ser o melhor? Nos últimos meses, notei mudanças estranhas no comportamento de Peregrine. Ele ficou ainda mais nervoso, frequentemente checando o celular e se encolhendo ao receber ligações. Ele me pediu dinheiro 2 vezes. Primeiro, $2.000 para consertar o carro, depois outros $5.000 até o pagamento. Eu dei o dinheiro a ele, é claro. Ele é meu filho. Como eu poderia recusar? Mas algo me dizia que Perag não estava me contando toda a verdade. Seu carro parecia em perfeito estado quando ele viesse aqui novamente, e seu salário na seguradora deveria ser suficiente para que ele não precisasse pedir dinheiro emprestado à mãe idosa. Um dia, perguntei diretamente a ele: Peraga, está tudo bem? Você está com algum problema? Ele imediatamente assumiu uma postura defensiva. Mãe, eu tenho 39 anos. Sou perfeitamente capaz de resolver meus próprios problemas. Que problemas? Insisti. Não foi isso que eu quis dizer, ele se corrigiu rapidamente. Está tudo bem. Apenas algumas dificuldades financeiras temporárias. Naquele dia, ele saiu mais cedo do que de costume, alegando uma reunião. Fiquei parada na janela, observando seu sedã prateado desaparecer na esquina, sentindo uma inquietação crescer dentro de mim. Algo estava acontecendo na vida do meu filho. Algo sério, e ele não queria compartilhar comigo. Mas não é para isso que servem as mães? Para ajudar quando seus filhos estão passando por dificuldades, mesmo que essas crianças estejam na casa dos 40 anos. Liguei para ele quase todos os dias depois daquela conversa, mas ele não atendia ou me dava respostas curtas e prometia ligar mais tarde, o que nunca acontecia. Comecei a me preocupar ainda mais. Então, cerca de uma semana antes do meu aniversário, algo incrível aconteceu. O próprio Peraga me ligou pela primeira vez em muito tempo. Mãe, sua voz soou estranhamente alegre. Quero te dar um presente de aniversário especial. Fiquei tão surpresa que não soube como responder. Um presente? Perguntei. Você não precisa. Sim,
Preciso, ele interrompeu. Você sempre disse que queria ver o oceano de um barco, lembra? Eu já tinha mencionado isso uma vez, mas era estranho que ele se lembrasse. Peregrine geralmente não prestava atenção aos meus sonhos e desejos. Aluguei um iate, continuou ele. É pequeno, mas confortável. Vamos passar o dia inteiro no mar. O que você acha? Hesitei. A ideia de estar no meio do oceano sempre me assustou. Durante toda a minha vida, tive medo de águas profundas. Não sabia nadar e entrava em pânico até mesmo em uma piscina. Mas, Peregrine, finalmente consegui dizer, você sabe que tenho medo de água. Sempre tive. O iate está perfeitamente seguro, mãe, disse ele, com um tom de impaciência transparecendo na voz. Além disso, você sempre disse que deveríamos enfrentar nossos medos. Não é mesmo? Algo em seu tom, persistência, quase coerção, me deixou cautelosa. Mas outra parte de mim, a parte que queria desesperadamente se reconectar com meu filho, agarrou-se a essa oportunidade. E além disso, acrescentou ele, mais suavemente, acho que precisamos passar mais tempo juntos. Não tenho sido o filho mais atencioso nos últimos anos. Essa pequena admissão derreteu meu coração. Talvez ele realmente quisesse consertar nosso relacionamento. Talvez a morte do meu pai finalmente o tivesse feito refletir sobre o valor da família. Ok, concordei após uma pausa. Acho que vai ser uma experiência interessante. Ótimo, sua voz soou genuinamente aliviada. Eu cuido de tudo. Te pego às 10 da manhã de sábado. Ok? Depois de desligar, fiquei sentado na cadeira por um longo tempo, pensando naquela conversa estranha. Por um lado, a atenção repentina do meu filho me aqueceu o coração. Por outro, algo em sua sugestão me alarmou. Talvez fosse seu entusiasmo incomum ou o fato de ele ter escolhido um passeio de barco, sabendo da minha fobia. No entanto, Peraga não sabia de uma coisa. Após a morte de Lewis, decidi superar meu medo de água. A velhice me assustava ainda mais do que águas profundas, e eu não queria me transformar em uma daquelas viúvas estereotipadas que têm medo da própria sombra. Inscrevi-me para uma aula de natação para idosos na piscina local. No início, mesmo em águas rasas, o pânico tomou conta de mim. Mas um instrutor paciente me ajudou a superar essa barreira. Depois de um ano de aulas regulares, eu já estava confiante na água e conseguia nadar várias voltas sem parar. Nunca contei isso a Peregrine. Não que fosse um grande segredo, mas nunca houve motivo para isso. Nossas raras conversas nunca tocavam na minha vida. Sempre giravam em torno dos problemas dele ou se resumiam a conversas triviais. Agora, lembrando-me da sua oferta, eu me perguntava se deveria lhe contar sobre minhas conquistas na natação. Mas alguma intuição, ou seria a paranoia de uma velha, me dizia para ficar quieta. Por algum motivo, parecia-me importante que ele continuasse a me considerar indefesa na água. Na noite anterior ao meu aniversário, mal dormi. Estava atormentado por vagas ansiedades e perguntas sem resposta. Por que Peraga alugaria um iate caro se não tinha dinheiro suficiente para consertar o carro? Por que ele decidiu consertar nosso relacionamento agora? E o que estava por trás de seu nervosismo e de seus telefonemas estranhos? Vasculhei minha memória em busca de nossos últimos encontros, tentando encontrar algumas pistas, sinais que eu pudesse ter perdido. Lembrei-me de como, há cerca de um mês, 2 homens em um carro caro vieram à minha casa. Perguntaram por Peregrine, e quando eu disse que ele não morava lá, um deles, um homem alto com olhar pesado, disse algo como: diga a ele que o tempo está se esgotando. Na época, pensei que eles eram colegas, mas agora aquele episódio ganhava um novo significado. De manhã, preparei-me cuidadosamente para a chegada dele. Coloquei meu melhor vestido, azul com detalhes brancos, que Lewis sempre adorou, arrumei o cabelo e apliquei uma maquiagem leve. Se aquela era realmente uma chance de consertar meu relacionamento com meu filho, eu queria estar com a melhor aparência possível. Preparei um café da manhã leve, salada de frutas e croissants frescos da padaria da esquina e arrumei a mesa no terraço. Queria criar um ambiente descontraído, talvez conversar com meu filho antes da viagem. Mas quando Peregrine chegou, ele imediatamente me apressou: mãe, precisamos sair para chegar ao iate na hora. Comam lá. Haverá refrescos a bordo.
Notei que ele parecia abatido, com olheiras, como se não tivesse dormido a noite toda. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele pegava minha bolsa. Você está bem, querida? Perguntei, olhando-o atentamente. Claro, ele sorriu tenso. Só estou um pouco nervoso. Quero que tudo corra perfeitamente. Antes de entrar no carro, virei-me e olhei para minha casa. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se a estivesse vendo pela última vez. Mas descartei o pensamento. Você está se tornando uma velha desconfiada, Beatrice, disse a mim mesma. A caminho da marina, Peregrine estava excepcionalmente falante, contando-me sobre o iate, a rota e o tempo. Escutei sem muita atenção, observando suas mãos no volante. Elas tremiam levemente. Seu telefone tocou 2 vezes, e nas 2 vezes ele desligou a ligação, olhando nervosamente para a tela. Ligações importantes? Perguntei depois da segunda. Não, só colegas, ele dispensou. Hoje sou todo seu, mãe. Nada de trabalho. Mas eu não acreditei nele. Algo sério estava acontecendo na vida do meu filho, e de alguma forma estava conectado ao nosso passeio de hoje. Eu podia sentir com cada fibra do meu ser, aquela intuição que as mães desenvolvem e que raramente falha. Aconteça o que acontecer, pensei, olhando para o perfil do meu filho, preciso estar preparada. Preciso ser forte por ele, por nós dois. Água sempre me assustou. Desde que me lembro, tenho um medo irracional da profundidade, do que se esconde sob a superfície escura de um lago ou do mar. Quando criança, quando meus pais me levavam à praia, eu nunca entrava com água mais funda do que até os joelhos. Sentava na praia, construía castelos de areia e observava ansiosamente outras crianças brincando despreocupadamente nas ondas. Lewis sabia da minha fobia e nunca insistia em passeios de barco ou férias na praia. Íamos às montanhas, às cidades históricas, às vezes a lagos, mas eu sempre ficava na praia enquanto ele nadava sozinho. Certa vez, no início do nosso casamento, ele tentou me ensinar a nadar. Beatrice, disse ele, com água até a cintura e estendendo a mão para mim, eu te seguro. Você não vai se afogar. Eu prometo. Dei alguns passos em sua direção, sentindo meu coração batendo forte no peito. E então veio uma onda pequena, mas o suficiente para me fazer entrar em pânico, começar a engasgar e, finalmente, correr de volta para a praia, tremendo e chorando. Depois disso, Lewis nunca mais se ofereceu para me ensinar a nadar. Quando Peraga nasceu, eu tinha medo até de dar banho nele na banheira. Lewis ria dos meus medos, mas ele sempre estava lá para mim nesses momentos. Mais tarde, quando meu filho ficou mais velho, foi o pai dele quem o ensinou a nadar. Observei da praia enquanto eles brincavam na água, enquanto Lewis pacientemente lhe mostrava como mover os braços e as pernas, e enquanto Peragine gradualmente começava a nadar sozinho. Olha, mãe, gritou ele, feliz e orgulhoso. Estou nadando. E eu sorri e acenei para ele, escondendo meu medo atrás dos óculos escuros. Peregrine aprendeu a nadar rapidamente e desde então ama a água. Na adolescência, chegou a entrar para o time de natação da escola. Não era o atleta mais talentoso, mas bom o suficiente para competir. Meu medo de água virou piada de família. Mamãe até entra na banheira com cautela, e o Peregrine. E eles estavam certos. Eu realmente preferia tomar banho de chuveiro e tentava não encher a banheira mais de 1/3. E então Lewis morreu, e minha vida mudou. Nos primeiros meses, eu vivia em uma névoa, mecanicamente seguindo minha rotina diária, organizando suas coisas, lidando com o funeral e a papelada. Peragan vinha com frequência durante aqueles dias, me ajudando e me apoiando. Mas então suas visitas se tornaram menos frequentes, seus telefonemas mais curtos. Ele tinha sua própria vida. Eu entendia isso. E, no entanto, sozinha na casa grande, eu me sentia verdadeiramente solitária. Um dia, cerca de 6 meses após a morte de Lewis, eu estava sentada em uma poltrona perto da lareira, olhando fotos antigas. Em uma delas, meu marido e eu estávamos na praia com o pequeno Paragem. Lewis e nosso filho estavam de pé, com água até os joelhos, rindo e espirrando água, enquanto eu estava sentada na praia sob um grande guarda-sol, acenando para eles. Olhando para aquela foto, de repente percebi o quanto eu havia perdido por causa do meu medo, tantos momentos alegres com minha família, tantas experiências e aventuras.
No dia seguinte, abri a lista telefônica e encontrei o número da piscina local. Inscrevi-me em aulas particulares para iniciantes. Quando cheguei para minha primeira aula, o administrador me olhou surpreso. Normalmente, pessoas da sua idade vêm para hidroginástica. Quero aprender a nadar, disse eu com firmeza, do zero. Meu instrutor era um jovem chamado Trevor, alto, bronzeado, com um sorriso aberto e uma paciência infinita. No primeiro dia, nem entrei na água. Apenas sentei na beirada com os pés na piscina e o ouvi explicar técnicas de respiração, como o corpo humano flutua naturalmente e movimentos básicos. No segundo dia, finalmente decidi entrar na água, na parte rasa da piscina, onde a água batia apenas no peito. Trevor ficou ao meu lado e me apoiou enquanto eu aprendia a respirar corretamente, colocar o rosto na água e fazer movimentos simples com os braços. A água é sua amiga, Beatrice, repetiu ele. Ela te apoiará se você confiar nela. O progresso foi lento. Mês após mês, eu voltava à piscina, superando gradualmente meu medo. Primeiro, aprendi a flutuar com o apoio do instrutor, depois por conta própria. Ao final do primeiro ano, eu já conseguia nadar alguns metros no meu próprio estilo desajeitado, que Trevor delicadamente chamava de nado peito modificado. Não contei a ninguém sobre minhas aulas, não porque fosse um segredo, mas porque não tinha com quem compartilhar. Perrine raramente ligava e, quando ligava, a conversa sempre girava em torno de seus problemas no trabalho ou de seu último fracasso na vida pessoal. Se eu tivesse dito de repente, sabe, filho, agora eu sei nadar, ele provavelmente teria me olhado perplexo, sem entender por que eu estava falando sobre tais trivialidades quando ele tinha problemas sérios. No final do meu segundo ano, eu já nadava com confiança em diferentes estilos, peito, crawl e até um pouco de costas. Trevor estava tão orgulhoso das minhas conquistas quanto eu. Você é minha aluna mais persistente, Beatrice, disse ele. A maioria das pessoas desiste depois de algumas aulas se não pegar o jeito logo de cara. No meu terceiro ano, até me atrevi a ir com um grupo de nadadores veteranos a uma competição de veteranos em uma cidade vizinha. Não ganhei nenhum prêmio, é claro, mas o simples fato de ter superado meu medo suficiente para competir foi uma vitória pessoal para mim. Portanto, a oferta de Paragram para velejar não me encheu de terror como eu teria sentido antes. Mas decidi não lhe contar sobre minhas conquistas na natação. Algo me dizia que essa informação deveria permanecer comigo. Poderia ser intuição maternal ou apenas paranoia de uma velha, mas eu sentia que Peregrine estava escondendo algo e que seu desejo repentino de passar um dia comigo na água não era apenas um presente de aniversário. A manhã anterior ao passeio estava clara e quente, um dia perfeito para um passeio de barco. Acordei cedo, antes das 7, e fiquei deitada na cama por um longo tempo, olhando para o teto e pensando no dia que me esperava. Eu me sentia inquieta, embora não soubesse dizer exatamente do que estava com medo. Finalmente, levantei-me, tomei um banho e arrumei meu cabelo com cuidado. Escolhi um vestido azul claro para o passeio. Lewis sempre dizia que realçava a cor dos meus olhos, e sapatos brancos confortáveis de salto baixo. Levei uma pequena bolsa com protetor solar, óculos de sol, uma garrafa d'água, um livro, embora duvidasse que fosse lê-lo, e, depois de um momento de hesitação, um pequeno canivete que meu pai havia me dado, só por precaução, pensei, embora não soubesse qual seria a maleta. Peregrine deveria chegar às 10 horas, mas eu estava pronto às 9 horas. Preparei um café da manhã leve, salada de frutas e croissants frescos da padaria do canto e arrumei a mesa no terraço. Queria criar um ambiente descontraído, talvez conversar com meu filho antes da viagem. Exatamente às 10 horas, ouvi o som de um carro parando. Peraga era pontual, o que era incomum. Ele costumava se atrasar pelo menos 15 minutos, às vezes mais. Fui até a varanda para encontrá-lo. Peregrine parecia exausto, com olheiras, como se não tivesse dormido a noite toda. Ele me abraçou sem jeito e me entregou uma caixinha de presente. Feliz aniversário, mãe, disse-lhe com um sorriso forçado. Dentro, havia brincos de prata com pedras azuis que pareciam gotas d'água. Não era o meu gosto, mas apreciei o gesto. Obrigada, querida. São lindos, disse eu, colocando-os, embora não combinassem com o resto das minhas joias. Fiz o café da manhã, eu disse, apontando para a mesa. Vamos sentar um pouco antes de irmos. Mas Peregrine balançou a cabeça. Mãe, precisamos ir para pegar o iate a tempo.
Comam lá. Haverá refrescos a bordo. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele pegava minha bolsa. Seu rosto estava pálido e tenso. Você está bem, querido? Perguntei, olhando-o atentamente. Claro, ele deu um sorriso tenso. Só estou um pouco nervoso. Quero que tudo corra perfeitamente. Antes de entrar no carro, virei-me e olhei para minha casa. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se a estivesse vendo pela última vez, mas afastei o pensamento. Você está se tornando uma velha desconfiada, Beatrice, disse a mim mesma. A caminho da marina, Peraga estava excepcionalmente falante, contando-me sobre o iate, a rota e o tempo maravilhoso que nos aguardava. Mas sua voz soava artificial, como se estivesse lendo um roteiro preparado. Seus olhos se moviam constantemente da estrada para o espelho retrovisor, como se estivesse verificando se alguém estava nos seguindo. O telefone dele tocou 2 vezes, e nas 2 vezes ele desligou sem nem olhar para a tela. Ligações importantes? Perguntei após o segundo toque. Não, só colegas, ele me dispensou. Sou todo seu hoje, mãe. Nada de trabalho. O telefone tocou pela 3ª vez. Peraga olhou nervosamente para a tela e, desta vez, atendeu, colocando-o no viva voz. Sim, estou ouvindo. Senhor Drummond, disse uma voz masculina baixa e rouca. Combinamos que o senhor ligaria amanhã de manhã. Meu pessoal está esperando. Não posso falar agora, Peraga me lançou um olhar rápido. Ligo de volta em 1 hora. O tempo está se esgotando, Senhor Drummond, disse a voz ameaçadoramente. Mais um dia, e Peraga desligou rapidamente. Quem era? Perguntei, embora já soubesse. Só um cliente, respondeu ele, sem olhar para mim. Não estou satisfeito com o pagamento do seguro. Nada sério. Não o pressionei, mas minha inquietação aumentou. Algo sério estava acontecendo na vida do meu filho, e de alguma forma estava conectado à nossa caminhada de hoje. Chegamos à marina em cerca de 40 minutos. Peraga me ajudou a sair do carro e me pegou pelo cotovelo, um gesto que eu não via desde que ele era adolescente. Caminhamos ao longo do pier de madeira, passando por dezenas de barcos atracados de vários tamanhos. Lá está ela, Peregrine apontou para um iate branco como a neve, de tamanho médio. A dama do mar. Ela é nossa por um dia. O iate parecia caro e bem conservado. Não consegui deixar de me perguntar quanto custaria o aluguel e senti uma pontada de ansiedade novamente. De onde Peragan tirou dinheiro para tanto luxo, se ele havia recentemente me emprestado dinheiro para consertar o carro? Mas fiquei quieto, decidindo observar e esperar. Ao embarcarmos, fomos recebidos pelo capitão, um homem bronzeado de meia-idade, com um sorriso amigável e tatuagens nos braços. Bem-vinda a bordo, senhora, disse ele, apertando minha mão. Sou o rei, seu capitão por hoje. Feliz aniversário. Obrigada, sorri de volta, sentindo-me um pouco mais confiante com a presença de uma terceira pessoa. Partiremos em 15 minutos, informou o rei. Sinta-se à vontade para dar uma olhada e ficar à vontade. Peraga chamou o capitão de lado e falou baixinho com ele. Não consegui ouvir a conversa, mas vi rei assentindo e pedindo esclarecimentos. Então Peraga voltou para mim com um sorriso forçado. Venha, vou te mostrar o iate, ele ofereceu. Ele me guiou pela embarcação, mostrando a cabine, a cozinha pequena, porém elegante, e o espaçoso convés com confortáveis espreguiçadeiras. Tudo parecia saído de um filme sobre ricos e famosos. Você gostou? Perguntou ele, observando minha reação. Muito, respondi honestamente. Mas, Peraga, isso deve custar uma fortuna. Não se preocupe, ele me dispensou com um gesto. Eu queria tornar este dia especial. O iate partiu pontualmente às 10h30. Fiquei no convés, segurando-me na murada, observando a costa recuar gradualmente. Uma sensação estranha, uma mistura de excitação e ansiedade, tomou conta de mim. Eu nunca tinha estado tão longe da terra firme, exceto pelo cruzeiro que Lewis e eu fizemos em nosso 25º aniversário de casamento. Mas foi em um enorme navio de cruzeiro, e a sensação foi completamente diferente. Como vai? Peraga se aproximou de mim, estendendo uma taça de champanhe. Bem, eu disse, pegando a taça.
Impressionante. Brindamos e tomei um gole. O champanhe estava excelente, seco, com leves notas frutadas. Ao seu aniversário, mãe, disse Peregrine, e a um novo começo para nós dois. Olhei para ele com mais atenção. Havia algo estranho em seus olhos, uma determinação que eu não entendia. Como assim? Perguntei. Ele hesitou por um segundo. É que não temos sido muito próximos nesses últimos anos. Quero mudar isso. Parecia sincero, mas, por algum motivo, não me convenceu. Durante toda a minha vida, fui uma ouvinte atenta, uma qualidade necessária para uma mãe e esposa. E agora, percebi a falsidade em sua voz. As primeiras horas da caminhada transcorreram relativamente tranquilas. O tempo estava perfeito, céu limpo, uma brisa leve, nenhum sinal de tempestade. Sentamos no deck, conversando sobre coisas triviais, o tempo, meus vizinhos, os últimos filmes que tínhamos visto. Perry tentou se manter atento, mas percebi que seus pensamentos estavam em outro lugar. Ele olhava para o relógio, como se estivesse esperando uma hora específica, e checava o celular constantemente, mesmo com o sinal fraco no mar. Ray nos ofereceu um almoço leve com frutos do mar, saladas, pão fresco e vinho branco. Estava tudo delicioso, mas eu mal conseguia sentir o gosto. Estava ansioso demais. Algo me dizia que aquela viagem não terminaria tão tranquilamente quanto começara. Por volta das 14 horas, o capitão anunciou que havíamos chegado ao ponto mais distante da nossa rota e que agora retornaríamos gradualmente à costa. Percebi que Peregrine ficou tenso com essas palavras. Hey, disse ele, pensei que ficaríamos longe da costa por mais algumas horas. O sol está no zênite. É a hora perfeita para nadar. Claro, Sr. Drummond, respondeu o capitão com leve surpresa. Como quiser. Observei essa conversa com crescente inquietação. Peregrine nunca gostara de velejar em mar aberto. Quando criança e adolescente, ele preferia piscinas, um ambiente controlado, sem correntes ou surpresas. O que o fizera de repente querer prolongar nossa estadia longe da costa? Peregrine, decidi ser direto, o que está acontecendo? Você está com algum problema? O que te faz pensar isso? Ele ficou tenso. Os telefonemas que você tem ignorado, o dinheiro que você tem pegado emprestado e agora este iate caro. Isso não é típico de você. Mãe, por favor, ele suspirou irritado. Não estrague o momento. Eu só queria fazer algo legal para você. Decidi não insistir, pelo menos não por enquanto. Era um dia lindo. O mar estava calmo e o iate balançava suavemente nas ondas. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Talvez meu filho tivesse acabado de decidir consertar nosso relacionamento e eu estivesse estragando tudo com minhas desconfianças. Recostei-me na espreguiçadeira macia e fechei os olhos, virando o rosto para o sol. O som das ondas batendo na lateral do iate e o vento farfalhando no cordame eram tão relaxantes. Por um tempo, me permiti esquecer minhas preocupações e apenas aproveitar o momento. Peregrine sentou-se ao meu lado, folheando uma revista, mas eu podia ver que ele não estava lendo. Seu olhar não se movia pela página, mas estava fixo em algum lugar distante. Certa vez, ele nem percebeu que tinha virado a página de cabeça para baixo. No que você está pensando? Perguntei. Ele se encolheu, como se eu o tivesse tirado de uma profunda reflexão. Nada em particular, respondeu rapidamente. Só trabalho. Você nunca fala sobre o seu trabalho, comentei. O que exatamente você faz em uma seguradora? Eu avalio riscos, ele deu de ombros. É chato, na verdade. Muita papelada, muitos números. Você é bem pago? Ele me olhou rapidamente. Chega. Por quê? Só estou curioso para saber como você consegue alugar um iate como este, se recentemente me pediu dinheiro emprestado para consertar seu carro. Peregrine franziu a testa. Mãe, eu disse para você não se preocupar com isso. Peguei um empréstimo para organizar este dia. Um empréstimo? Não escondi meu ceticismo. Por um dia em um iate? Sim, ele desviou o olhar. Eu queria que tudo fosse perfeito. Eu sabia que ele estava mentindo, mas decidi não insistir. Algo me dizia que não era a hora para confrontos. Em vez disso, mudei de assunto.
Fale-me sobre o capitão. Como você o encontrou? Por meio de uma agência, respondeu Peregrine, visivelmente satisfeito com a mudança de assunto. Recomendaram-no como um marinheiro experiente. Ele parece ser um cara legal. Sim, ele é. Perag olhou para a cabine onde Rei estava. Quer mais champanhe? Balancei a cabeça. Não, obrigada. Não quero ficar bêbada na água. Passamos mais uma hora conversando sobre coisas triviais. Peregrine foi relaxando aos poucos, e comecei a torcer para que meus medos fossem infundados. Talvez ele só quisesse me fazer algo legal no meu aniversário. Talvez aqueles telefonemas estranhos e seu nervosismo não tivessem nada a ver com o nosso passeio. Mas quando o sol começou a se pôr no horizonte e a praia já estava longe de ser vista, o telefone de Peregrine tocou novamente. Desta vez, ele não o ignorou, mas se afastou para atender. Eu não conseguia ouvir a conversa, mas podia ver suas costas tensas e sua mão passando nervosamente pelos cabelos. Quando ele voltou, seu rosto estava pálido e seus olhos tinham uma expressão que eu nunca tinha visto no meu filho antes, uma mistura de desespero e determinação que me assustou mais do que qualquer coisa que já tivesse visto. Quando voltou do telefonema, Peregrine não parecia apenas preocupado, ele estava assustado. Suas mãos tremiam levemente quando ele se sentou ao meu lado no deck, os olhos perscrutando o horizonte inquietos, como se procurassem algo ou alguém. Está tudo bem? Perguntei. Sim, só um problema de trabalho, respondeu ele, evitando meu olhar. Eu sabia que ele estava mentindo. Aos 67 anos, aprendi a reconhecer quando as pessoas não estavam sendo sinceras, principalmente se fosse meu próprio filho. Perry nunca fora bom em esconder suas emoções, mesmo quando criança, quando tentava mentir sobre um vaso quebrado ou uma lição de casa inacabada. Seus olhos desconfiados e o hábito de mexer no colarinho da camisa o denunciavam. Agora, ele fazia a mesma coisa, os dedos puxando nervosamente a gola da camisa polo, os olhos percorrendo o convés, evitando os meus. O sol estava se pondo, pintando o céu e a água em tons de laranja e roxo. A praia havia desaparecido de vista há muito tempo. Estávamos sozinhos no meio do oceano, apenas o iate, o capitão Rei, meu filho e eu. Em outra situação, eu teria chamado aquele momento de lindo, um pôr do sol perfeito, uma brisa leve, o balanço suave do barco nas ondas. Mas agora, a beleza da natureza só reforçava a ansiedade que me dominava desde o início daquela estranha viagem. Perry, decidi ser direta, aconteça o que acontecer, eu posso ajudar. Sou sua mãe. Algo mudou em sua expressão, como se uma máscara tivesse caído, revelando desespero e raiva. Ajudar, ele zombou. Sim, acho que você pode ajudar, mãe. Você tem dinheiro, não tem? Dinheiro suficiente para ficar com ele em vez de ajudar seu próprio filho. Recuei, surpreso com sua repentina hostilidade. Eu te dei dinheiro quando você pediu, lembrei-o, se precisar de mais, é só me dizer para que serve. Para quê? Ele riu, mas não havia alegria em seu riso. Que diferença faz? Já não basta eu ser seu filho? Perry, o que está acontecendo? Você está endividado? Com algum problema? Ele não respondeu, apenas me encarou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Percebi uma luta em seus olhos, como se algo humano nele ainda resistisse à escuridão que havia tomado conta dele. Nossa conversa foi interrompida pelo capitão Rei, que apareceu no convés. Está tudo bem? Perguntou ele, olhando de mim para Peregrine. Sim, está tudo bem, respondeu meu filho rapidamente, forçando um sorriso. Estamos apenas discutindo assuntos de família. Começaremos a voltar para a costa em 30 minutos, anunciou o capitão. O tempo pode piorar à noite. Obrigado, Rei, sorri agradecido, sentindo uma estranha sensação de alívio por nosso tempo em mar aberto estar chegando ao fim. Quando o capitão saiu, Peregrine se virou para mim. Seu rosto estava distante, como se tivesse tomado uma decisão difícil. Mãe, disse-lhe baixinho, preciso de dinheiro. Muito dinheiro agora. Quanto? Perguntei, tentando manter a calma. 50 mil reais, não consegui esconder minha surpresa. 50 mil? Peregrine. O que está acontecendo? Você está com algum problema? Não importa, disse ele, desviando o olhar. Só me diga, você pode me dar esse dinheiro hoje?
Hoje? Não, claro que não, balancei a cabeça. Mesmo se eu tivesse esse dinheiro em espécie, estamos no meio do oceano agora. Mas, Peraga, por favor, explique o que está acontecendo. Por que você precisa de tanto dinheiro com tanta urgência? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de desespero que eu conhecia desde criança. Tenho uma dívida com certas pessoas. Elas não são do tipo que espera. Eu tinha até hoje à noite. Você quer dizer criminosos? Senti meu coração afundar de medo. Perry, por que você não me contou antes? Poderíamos ter chamado a polícia. A polícia? Ele sorriu amargamente. Mãe, você vive no seu próprio mundo. Essas pessoas têm conexões em todos os lugares, e se eu não pagar hoje, elas vão? Ele não terminou a frase, mas eu não precisava que ele explicasse. Eu já tinha visto filmes e lido notícias policiais suficientes para entender o que estava acontecendo. É por causa do jogo? Perguntei baixinho. Ele assentiu sem olhar para mim. Achei que poderia ganhar de volta. Você sempre pensa assim, mais uma aposta e você ganha de volta tudo que perdeu. Mas é uma armadilha. Peraga, peguei sua mão, vamos superar isso juntos. Eu te ajudo. Quando voltarmos para a costa, entro em contato com o banco. Venderemos alguns dos meus investimentos. Não há tempo, ele puxou a mão bruscamente. Eles estão me esperando hoje. Hoje à noite, ou... Naquele momento, seu telefone tocou novamente. Ele olhou para a tela e ficou ainda mais pálido. Preciso atender, disse ele, dando um passo para o lado. Eu não conseguia ouvir a conversa, mas via Peregrine afundando cada vez mais a cada segundo, como se estivesse sobrecarregado por um fardo invisível. Quando ele encerrou a ligação e voltou para mim, seu rosto era o de um homem encurralado. Mãe, disse ele, quase num sussurro, eles não vão esperar. Disseram que ou o dinheiro hoje ou... Ou o quê, Peraga? Ou vão tirar o que me é caro, sua voz tremeu. Eles sabem onde você mora. Eles sabem tudo sobre você. Um arrepio percorreu minha espinha. Não entendi imediatamente aonde ele queria chegar. Quer dizer que estão me ameaçando? Foi por isso que você organizou essa caminhada para me proteger? Algo brilhou em seus olhos, vergonha, remorso, mas desapareceu rapidamente. Sim, é isso mesmo, ele assentiu, sem olhar para mim. Eu queria que você estivesse segura enquanto eu resolvia as coisas. Mas eu não acreditei nele. Algo em sua voz, a maneira como ele evitava meu olhar, me fez duvidar dele. Se ele queria me proteger, por que não me contou tudo logo de cara? Por que não chamou a polícia? E, mais importante, por que ele escolheu um iate em mar aberto, sabendo do meu medo de água? Peraga, olhei para ele atentamente, você está me dizendo a verdade? Ele se encolheu, como se eu o tivesse atingido. O que você quer dizer? Por que você realmente me trouxe aqui? O que você está aprontando? Ele se virou, olhando para o oceano. Eu não entendo do que você está falando. Veja bem, dei um passo em sua direção, você deve dinheiro a pessoas perigosas. Elas querem hoje. Você não tem, mas eu tenho uma fortuna. E se algo me acontecer, você é meu único herdeiro. Perry se virou bruscamente para mim, com os olhos cheios de horror. Mãe, você está louca? Acha que eu sou capaz disso? Eu poderia, comecei, mas parei. Não sei do que você é capaz, Perry. Não te conheço mais. Ele me encarou por alguns segundos, então seu rosto mudou. A máscara caiu, e eu vi um homem que não reconheci frio, calculista, acuado. Você é sempre muito perspicaz, mãe, disse-lhe com um sorriso amargo. Herdei minha mente analítica de você. Pena que não herdei sua prudência financeira. Perig, dei um passo para trás, sentindo o medo me paralisar. Seja lá o que você esteja planejando, podemos encontrar outra saída. Eu te ajudo com suas dívidas. É tarde demais, ele balançou a cabeça. Eu dei a minha palavra. Se eu não entregar o dinheiro hoje à noite, eles vão me matar. Mas se algo acontecer com você, eu fico com a sua herança. O seguro, a casa, os investimentos.
É o suficiente para pagar as dívidas e começar uma nova vida. Perine, meu coração batia tão forte que parecia que ia pular do peito. Você não vai? Você não pode. Eu não queria isso, lágrimas brilhavam em seus olhos. Eu realmente não queria. Mas não tenho escolha. Eles vão me matar se eu não pagar a dívida. Há outros jeitos, tentei falar calmamente, embora por dentro tremesse de medo. Podemos ir à polícia, ao FBI. Existem programas de proteção a testemunhas. Não há tempo, ele quase gritou. Você não entende com quem estou lidando. Essas pessoas não brincam. Elas já me mostraram o que acontece com quem não paga. Senti-me fisicamente enjoado ao perceber que meu próprio filho, a quem criei e amei de todo o coração, agora considerava minha morte a solução para seus problemas. O que você vai fazer? Perguntei, tentando ganhar tempo. Capitão Rei, ele sabe do seu plano? Rei não sabe de nada, Peragan olhou para a casa do Leme. Ele acha que estamos apenas curtindo um passeio tranquilo. Mas vai escurecer logo, e não terminou a frase, mas eu não precisava que ele explicasse. O plano era simples, me jogar no mar depois de escurecer, quando ninguém visse. Eu não sei nadar, ou assim ele pensou. A terra mais próxima ficava a dezenas de quilômetros de distância, e tubarões eram comuns naquelas águas. O acidente perfeito. Uma idosa, aflita e recentemente viúva, cai acidentalmente ao mar enquanto navegava. Paragrim, tentei uma última vez me comunicar com ele, pense no que está fazendo. Eu sou sua mãe. Eu te dei a vida. Por um instante, algo brilhou em seus olhos, remorso. Dúvida? Mas logo desapareceu. Desculpe, mãe, disse-lhe baixinho. Mas não se trata apenas da dívida. Você sempre me controlou. Sempre achou que sabia mais. Mesmo agora, que sou um homem adulto, você me trata como uma criança. Isso não é verdade, balancei a cabeça. Eu só queria o que era melhor para você. Não, sua voz endureceu. Você queria que eu vivesse do jeito que você achava que era certo. Você nunca aceitou minhas decisões, minhas escolhas. Você estava sempre me criticando, sempre insatisfeito. Eu queria argumentar, dizer que não era justo, que eu sempre o apoiei, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Talvez ele estivesse certo sobre alguma coisa. Talvez eu fosse mesmo muito exigente, muito controladora. Mas seria esse o motivo para o que ele estava prestes a fazer? Enquanto eu tentava encontrar as palavras, Peragan de repente me agarrou pelos ombros e me empurrou para a lateral do iate. Perdi o equilíbrio e me agarrei à grade. Peragan, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito há muito tempo, disse ele, e havia algo aterrorizante e desumano em seus olhos. Diga olá aos tubarões, mãe, e me empurrou para fora do barco. A queda foi instantânea. Em um segundo, eu estava na água, choque frio, depois pânico ao afundar. Instintivamente, comecei a remar com os braços e as pernas, como Trevor havia me ensinado. A água é sua amiga, repeti suas palavras mentalmente. Ela te apoiará se você confiar nela. Emergi, ofegante, e vi o iate já se afastando. Peragan estava parado ao lado, olhando para mim. Por um instante, pensei que ele fosse virar o barco e me salvar. Talvez fosse apenas um impulso, um lapso momentâneo de razão. Mas não, o iate continuou a recuar, ficando cada vez menor contra o sol poente. Eu estava sozinho no meio do oceano. Minha primeira reação foi de pânico, um medo animal incontrolável da morte. Comecei a gritar por socorro, mesmo sabendo que a minha parte racional era inútil. Ninguém me ouviria em mar aberto. Ninguém viria me resgatar. Então veio a percepção da traição. Meu filho, meu sangue, o homem que eu havia criado, a quem eu amava mais do que a própria vida, tinha acabado de tentar me matar. O pensamento era tão monstruoso, tão inacreditável, que minha mente se recusou a aceitá-lo. Talvez eu estivesse errado. Talvez tenha sido um acidente, e Peragine voltaria para me buscar. Mas o iate continuou a recuar até se tornar um pequeno ponto no horizonte e então desaparecer completamente. Fiquei sozinha com a percepção de que meu próprio filho havia me deixado para morrer. Estranhamente, após a onda inicial de pânico, uma calma inesperada tomou conta de mim. Algo dentro de mim,
Talvez o mesmo instinto de sobrevivência que me levou a aprender a nadar aos 62 anos, entrou em modo de sobrevivência. Pense, Beatrice, disse a mim mesma. Você sabe nadar. Está em boa forma para a sua idade. Você tem uma chance. Virei-me de costas para conservar energia, como Trevor havia me ensinado. Deitada de costas, olhando para o céu enquanto escurecia gradualmente, tentei avaliar minha posição. O sol estava se pondo à minha direita, o que significava que o oeste estava lá. A costa devia estar a leste, do lado oposto. Mas eu sabia que nadar até a costa era impossível. Era longe demais. Minha única esperança era que um navio que passasse me avistasse, mas as chances disso eram mínimas. Eu era apenas um pontinho no vasto oceano. Se ao menos. Lembrei-me dos brincos que Peraga me dera, de prata com pedras azuis. Ainda estavam nas minhas orelhas. Talvez se a luz do sol ou, mais tarde, o luar refletissem no metal, chamassem a atenção. Era uma esperança tênue, mas melhor do que nada. Decidi permanecer flutuando o máximo possível, conservando minhas forças e esperando por um milagre. O tempo passou. O sol se pôs e a noite caiu. A água parecia mais quente que o ar, mas mesmo assim comecei a congelar. Meus músculos doíam com a tensão constante. Tentei me manter à tona, mudando de posição periodicamente de costas, depois nado peito, depois apenas na vertical, movendo os braços e as pernas o mínimo possível para me manter na superfície. As estrelas acima da minha cabeça brilhavam e não tinham fim, uma bela vista se não fossem as circunstâncias. A lua iluminava a água, criando um caminho de luz que parecia não levar a lugar nenhum. Pensei em Lewis, em nossa vida juntos, em como sonhávamos em envelhecer, cercados por netos. Pensei em Peregrine, em como ele era quando criança, sorridente e aberto, amoroso e gentil. Quando tudo mudou? O que eu havia feito de errado como mãe para que meu filho crescesse capaz de tal coisa? As horas se passaram, e eu ainda estava vivo, ainda flutuando. A exaustão me invadiu em ondas e, às vezes, quase adormeci, o que era perigoso. Eu poderia ter me afogado. Belisquei meus braços, cantei músicas antigas em voz alta, resolvi problemas de matemática mentalmente, qualquer coisa para me manter consciente. Várias vezes, pensei ter visto luzes ao longe, mas elas desapareceram, e percebi que era uma alucinação ou uma estrela refletindo na água. Não sei quanto tempo se passou, talvez 3 horas, talvez 5, quando notei uma luz no horizonte. A princípio, pensei que fosse outra ilusão de ótica, mas a luz ficou mais forte e mais próxima. Era um navio de verdade, vindo em minha direção. Comecei a gritar e a agitar os braços, mesmo sabendo que as chances de ser visto eram mínimas. O navio ainda estava longe, e eu era apenas um pontinho no oceano. Mas a luz estava se aproximando. Era um navio de cruzeiro, enorme, com vários conveses, iluminado como uma cidade flutuante. Não vinha direto na minha direção, mas estava perto o suficiente para que alguém pudesse me ver na água. Gritei até ficar rouco, agitei os braços e tentei nadar em direção ao navio. E por algum milagre, e eu realmente acredito que foi um milagre, alguém no convés inferior notou movimento na água. O transatlântico diminuiu a velocidade e depois parou. Um bote salva-vidas foi baixado pela lateral. Vi um facho de holofote varrendo a água, procurando por mim. Aqui, gritei, reunindo minhas últimas forças. Estou aqui. O feixe de luz caiu sobre mim e ouvi gritos em várias línguas. O barco veio em minha direção. Poucos minutos depois, embora parecesse uma eternidade, braços fortes me ergueram da água. Senhora, a senhora está bem? Perguntou um jovem de uniforme de cruzeiro. O que a senhora estava fazendo no oceano no meio da noite? Meu filho, comecei, mas minha garganta estava apertada pelos soluços que eu vinha segurando há horas. Meu filho me empurrou para fora do iate. Não tenho certeza se me entenderam na época. Eu estava exausto demais, abalado demais com o que tinha acontecido. Tudo o que me lembro é de ser içado para o navio, um médico me examinando, alguém me envolvendo em cobertores quentinhos e me servindo chá quente. Mais tarde, quando me acalmei um pouco, o capitão do navio veio me ver, um homem idoso de barba grisalha e olhos gentis. Senhora, disse ele, sentando-se ao lado da minha cama na enfermaria, preciso lhe fazer algumas perguntas.
Dizem que a senhora alega que seu filho a empurrou do barco deliberadamente? É verdade? Assenti, sentindo as lágrimas brotarem novamente nos meus olhos. Sim, ele tem dívidas. Dívidas de jogo. Ele decidiu que se eu fosse embora, ele receberia minha herança e conseguiria pagá-las. O capitão pareceu chocado. Isso é terrível. Temos que denunciar isso à polícia imediatamente. Não, balancei a cabeça. Ainda não. Mas, senhora, isso é tentativa de homicídio. Eu sei, apertei a mão dele, e acredite, meu filho vai pagar por isso. Mas primeiro, quero ir para casa. Quero lidar com isso do meu jeito. O capitão hesitou, claramente desaprovando minha decisão, mas finalmente concordou. Como quiser. Mas devo insistir que pelo menos faça uma declaração, que manteremos arquivada caso decida contatar a polícia mais tarde. Concordei. Passei as horas seguintes contando toda a história ao oficial de segurança do navio, sobre as dívidas de Peraga, o andar estranho, sua confissão e, finalmente, como ele me empurrou para a água. Você tem sorte de saber nadar, comentou o oficial enquanto anotava minha declaração. Sim, sorri fracamente, sorte que meu filho não sabia disso. O navio de cruzeiro estava a caminho de um porto a cerca de 2 horas de onde eu havia sido pego. O capitão se ofereceu para me deixar lá e me ajudar a contatar as autoridades, mas recusei. Eu queria voltar para minha casa em Arlington Heights, onde me sentia seguro, onde poderia pensar com calma sobre o que fazer em seguida. A companhia de cruzeiros foi muito gentil. Eles me forneceram uma cabine, roupas limpas, embora fossem um pouco grandes demais para mim, comida e bebida. Também se ofereceram para pagar minha passagem de volta para casa no próximo porto de escala. Aceitei a ajuda com gratidão, mas, por dentro, eu estava determinada. Eu sabia o que tinha que fazer. Peregrine achou que tinha se livrado de mim, que agora ficaria com todo o meu dinheiro e conseguiria pagar suas dívidas. Ele não esperava que eu sobrevivesse. Ele não esperava que eu voltasse, mas eu voltaria. E quando voltasse, eu teria algo para ele. Deitado na cabine quentinha e confortável do navio de cruzeiro, olhei para as estrelas pela vigia e pensei em como minha vida havia se tornado estranha. Aos 67 anos, sobrevivi à traição da pessoa mais próxima de mim, passei horas em mar aberto lutando pela minha vida e agora planejava o quê? Vingança? Justiça? Eu não sabia como chamar o que estava prestes a fazer. Só sabia que não podia deixar Peraga escapar impune. Não por mim, mas por ele. Porque um homem capaz de tal coisa havia perdido não apenas a consciência, mas também a alma. E talvez somente enfrentando as consequências de seus atos ele conseguiria encontrar o caminho de volta para o garoto que um dia amei de todo o coração. Com esses pensamentos, adormeci, sentindo-me seguro pela primeira vez em muitas horas. Amanhã seria um novo dia. Amanhã, eu começaria minha jornada para casa e, quando chegasse lá, Peragine teria uma surpresa à sua espera. A viagem de volta foi longa e exaustiva. A empresa de cruzeiros me deixou no porto mais próximo, me ajudou com meus documentos, os meus, claro, permaneceram no iate junto com minha mala e me comprou uma passagem de volta. Durante todo o caminho, me senti como se estivesse em uma névoa, fisicamente exausto, emocionalmente esgotado, mas com uma compreensão cristalina do que eu tinha que fazer. Quando o táxi parou em frente à minha casa em Arlington Heights, já estava escurecendo. Olhei para a conhecida casa de 2 andares, com sua cerca branca e macieiras no quintal, e fui tomado por uma sensação estranha, como se tivesse retornado a uma realidade diferente, onde tudo parecia familiar, mas me senti completamente diferente. Depois de pagar o taxista, a empresa de cruzeiros me dera algum dinheiro, subi lentamente os degraus até a varanda. A chave reserva ficava sempre guardada debaixo de uma pedra ao lado dos gnomos de jardim, um pequeno truque que só Lewis, Peragan e eu conhecíamos. Eu me perguntava se meu filho tinha pensado naquela chave quando planejou meu assassinato. Ele provavelmente pretendia voltar para cá depois que minha trágica morte fosse oficialmente anunciada e entrar discretamente na casa que agora era sua propriedade. Lá dentro, tudo estava intocado, as mesmas fotos nas paredes, os mesmos livros nas estantes, o mesmo leve aroma de lavanda que eu sempre adicionava ao purificador de ar. Estranho, mas eu esperava que a casa refletisse a tragédia que havia ocorrido, que mostrasse que sua dona quase morrera nas mãos do próprio filho. Mas não,
Tudo estava como antes. Tomei um banho quente, troquei de roupa e preparei uma xícara de chá forte. Sentado à mesa da cozinha, tentei juntar todas as coisas estranhas que Peraga fizera nos últimos meses, coisas que eu havia notado, mas optei por ignorar ou desculpar. Primeiro, os telefonemas. Agora, olhando para trás, lembrei-me de várias ocasiões em que Peraga recebera ligações enquanto me visitava, e sua reação era sempre a mesma: tensão, uma rápida olhada na tela, às vezes desligava a ligação, às vezes uma breve conversa em voz baixa, depois da qual ele ficava distraído e nervoso. Certa vez, cerca de 2 meses antes do incidente no iate, acidentalmente ouvi parte de uma conversa dessas. Perry achou que eu estava no jardim, mas voltei para dentro de casa para pegar uma tesoura de jardinagem e o ouvi dizer: "Eu sei que preciso." "Não, não posso agora. Me dê mais uma semana. Eu pego o dinheiro. Por favor, sem ameaças." Quando entrei na sala, ele encerrou a conversa abruptamente e fingiu que estava tudo bem. Não perguntei nada a ele naquele momento. Concluí que era algum tipo de problema de trabalho, talvez um cliente difícil ou um chefe insatisfeito. Depois, vieram esses visitantes estranhos, 2 homens em um carro caro que vieram à minha casa há cerca de um mês. Perguntaram por Peregrine, e quando eu disse que ele não morava lá, um deles, um homem alto, com olhar pesado e uma cicatriz na sobrancelha, disse algo como: "Diga a ele que o tempo dele está se esgotando." Na época, concluí que eram colegas, talvez preocupados com um prazo. Agora, tudo parecia ameaçador. E, claro, havia os pedidos de dinheiro dele: primeiro $2.000 para o conserto do carro, depois mais $5 até o pagamento. Dei o dinheiro a ele sem fazer perguntas. Afinal, ele é meu filho. Mas quando você junta tudo, os telefonemas nervosos, as visitas estranhas, as dificuldades financeiras repentinas, o quadro fica claro. Peraga estava endividado, provavelmente por causa do jogo. Eu não sabia que meu filho jogava. Ele nunca demonstrou interesse em jogos de azar quando era mais novo, mas, aparentemente, muita coisa mudou desde que ele cresceu e se afastou de mim. Talvez tenha começado como uma diversão inocente: pôquer com os amigos nos fins de semana, apostas esportivas, e depois saiu do controle, como costuma acontecer. Imaginei-o perdendo cada vez mais, tomando dinheiro emprestado de pessoas cada vez mais suspeitas, suas dívidas aumentando e as ameaças se tornando mais sérias. Ele devia estar desesperado para tomar tal atitude, para matar a própria mãe pela herança. A ideia ainda era insuportável. Eu amava meu filho, apesar do nosso relacionamento complicado. Eu amava aquele garotinho para quem eu lia histórias na hora de dormir, a quem eu ensinava a andar de bicicleta, a quem eu consolava quando seu coração estava partido. Como aquele menino pôde se tornar um homem capaz de empurrar a própria mãe no oceano e deixá-la morrer? Mas eu não podia me permitir remoer esses pensamentos dolorosos. Eu tinha um trabalho a fazer que exigia clareza e determinação firme. Depois de terminar meu chá, subi para o meu quarto. No canto do quarto, havia um cofre antigo, escondido atrás de uma pintura de uma paisagem marinha, uma ironia que eu só agora compreendia. Lewis sempre guardava documentos importantes lá, algum dinheiro e sua arma. Lewis havia comprado muitos anos antes, quando houve uma série de assaltos em nosso bairro. Ele me ensinou a atirar, por precaução, disse ele, embora eu nunca tenha me sentido confortável com uma arma nas mãos. Depois que ele morreu, pensei em me livrar da arma, mas, por algum motivo, nunca tive tempo para isso. Agora, eu estava feliz por tê-la. Abri o cofre, digitei o código que não mudava há 20 anos e tirei a arma, preta, pesada, sinistra em sua simplicidade. Ao lado, havia uma caixa de munição. Carreguei a arma, como Lewis havia me ensinado, e a coloquei na bolsa. Então, peguei a chave reserva do apartamento de Peraga. Meu filho a tinha me dado há vários anos, quando se mudou para sua casa atual, caso eu quisesse regar suas flores quando ele estivesse fora ou se algo acontecesse com ele e eu precisasse entrar. Eu nunca tinha usado a chave sem o conhecimento dele. Eu respeitava a privacidade dele, mas agora tudo havia mudado. Chamei um táxi e dirigi até a casa de Peraga. Ele morava em um prédio moderno, a cerca de 20 minutos de carro da minha casa. No caminho, pensei no que diria a ele quando voltasse, como me sentiria olhando nos olhos do homem que tentará me matar. Será que eu realmente conseguiria apontar uma arma para ele se precisasse? Eu não sabia as respostas para essas perguntas.
Tudo o que eu sabia era que precisava encontrá-lo pessoalmente e fazê-lo perceber o que havia feito. E então, o que quer que acontecesse, aconteceria. O prédio de Peraga estava silencioso àquela hora da noite. Entrei no saguão sem ser questionado. O segurança cochilava atrás da mesa e nem me notou. Peguei o elevador até o 6º andar e me aproximei da porta com o número 6122. Meu coração batia forte. Minhas mãos tremiam levemente quando coloquei a chave na fechadura, mas eu estava determinada. O apartamento de Peregrine estava vazio, como eu esperava. Ele provavelmente ainda estava trabalhando em seu álibi, talvez jantando em um restaurante onde pudesse ser lembrado ou com amigos que pudessem confirmar que ele estivera com eles o dia todo. O que ele diria quando meu desaparecimento fosse noticiado? Será que ele faria o papel do filho em luto? Será que ele se juntaria à busca? Será que ele derramaria lágrimas de crocodilo para as câmeras? Acendi a luz e olhei ao redor. O apartamento de Perry era típico de um solteiro, móveis minimalistas, uma TV grande, alguns troféus esportivos nas prateleiras, uma lembrança de suas conquistas na natação no ensino médio e algumas fotografias. Uma delas era uma foto de família tirada quando Perry tinha uns 10 anos. Lewis e eu abraçamos, todos sorrindo, uma família feliz. Doeu ver essa lembrança de como éramos próximos um dia. Mas eu não tinha vindo aqui para relembrar. Eu tinha um objetivo. Comecei a vasculhar metodicamente o apartamento em busca de evidências do seu vício em jogos de azar e das suas dívidas. Numa gaveta da sala, encontrei a primeira prova, vários recibos de casas de penhores. Peraga havia penhorado seu relógio, sua coleção de discos de vinil e até mesmo a câmera cara que eu lhe dera de presente em seu aniversário de 35 anos. Ao lado deles, havia impressões de cassinos online mostrando grandes perdas. Mas o achado mais importante me esperava no quarto. No armário, sob uma pilha de suéteres, encontrei uma pasta com documentos. Dentro, havia notas promissórias de grandes somas de dinheiro assinadas por Peregrine, o mais valioso de tudo, as informações de contato do credor, o nome Vitor Solano e um número de telefone. Sentei-me na beira da cama, olhando para os papéis. Os valores eram chocantes, mais de $50.000 no total. Não era de se admirar que Peregrine estivesse desesperado. Ele não conseguiria pagar tais dívidas com seu salário de avaliador de seguros, mesmo em vários anos. Entre os papéis, encontrei vários bilhetes ameaçadores. Último aviso: o tempo está se esgotando. Sabemos onde você mora. Um bilhete era particularmente sinistro: sabemos sobre sua mãe em Arlington Heights. Se você não pagar a dívida, ela sofrerá. Isso explicava por que Peregrine decidirá agir naquele momento. Não só a vida dele estava em perigo, mas a minha também. Não que isso justificasse suas ações. Ele poderia ter vindo até mim, me contado a verdade, pedido ajuda. Eu não o teria recusado. Ele era meu filho, não importa o que acontecesse. Em vez disso, ele escolheu o caminho mais monstruoso: se livrar de mim para ficar com sua herança. Peguei meu celular e disquei o número listado nos documentos. Meu coração batia forte, mas minha voz estava firme quando ouvi a resposta. Sim. A voz era baixa, com um leve sotaque. Gostaria de falar com Vitor Solano, eu disse. Quem está perguntando? Meu nome é Beatrice Drummond. Sou mãe de Peregrine Drummond. Houve uma pausa. Senhora Drummond, a quem tenho a honra? Sei que meu filho lhe deve dinheiro, respondi sem rodeios. Muito dinheiro. Outra pausa. Isso mesmo. E daí? Estou disposto a pagar a dívida dele. O valor total é de $53.000, se entendi corretamente. 57 com juros, corrigiu ele. Mas por que você decidiu se envolver? Seu filho já é um homem adulto. Por que meu filho adulto tentou me matar para pegar minha herança e te pagar de volta? Desta vez, a pausa foi mais longa. Quando Solano falou novamente, havia genuína surpresa em sua voz. O que você quer dizer? Quero dizer que hoje Peregrine me convidou para um passeio de iate, supostamente em homenagem ao meu aniversário. Quando estávamos longe o suficiente da costa, ele me empurrou para fora do barco e foi embora, me deixando para me afogar em mar aberto. Meu Deus, murmurou Solano. Isso é, nós nunca lhe oferecemos essa opção.
Não somos assassinos, Sra. Drummond. Sim, pressionamos os devedores, às vezes até os ameaçamos, mas nunca. Eu entendo, interrompi-o, não te culpo pelo que meu filho decidiu fazer. Foi escolha dele. Mas quero te oferecer um acordo. Estou ouvindo. Pagarei a dívida do meu filho integralmente, e você me ajudará a lhe dar uma lição. Que lição? Expliquei meu plano. Enquanto eu falava, a voz de Solano tornou-se mais respeitosa. A senhora é uma mulher durona, Sra. Drummond, disse ele quando terminei. Eu respeito isso. Muitas pessoas na sua posição teriam simplesmente ido à polícia. A polícia não vai dar a ele o que ele realmente precisa, respondi. Ele precisa entender o que fez. Precisa sentir isso na pele. Estou disposto a ajudar, disse Solano após uma breve pausa. Mas preciso de uma garantia de que você pagará a dívida. Vou transferir o dinheiro agora mesmo, eu disse. Me dê os dados da sua conta. Discutimos os detalhes e fiz a transferência pelo meu celular. $57.000 era uma quantia significativa, mas não crítica para minha situação financeira. Lewis havia me deixado muito mais, e meus investimentos só aumentaram essa fortuna. O dinheiro foi recebido, disse Solano alguns minutos depois. A dívida do seu filho foi quitada. Obrigada, eu disse, sentindo-me estranhamente aliviada. Agora, a segunda parte do nosso acordo. Discutimos todos os detalhes, e Solano prometeu que seu pessoal estaria pronto. Só faltava esperar o retorno de Peragine. Apaguei as luzes do apartamento, deixando apenas um pequeno abajur no canto da sala. Acomodei-me em uma poltrona de onde conseguia ver claramente a entrada. A arma estava na mesa de centro ao meu lado. Não para matar Peraga, é claro. Eu não podia fazer isso, apesar do que ele tinha feito comigo. Mas ele precisava entender que, desta vez, eu estava no controle. O tempo passava lentamente. Sentei-me no apartamento mal iluminado, olhando as fotos de família nas prateleiras, pensando em como tínhamos chegado àquele ponto. Onde eu havia falhado como mãe? O que eu poderia ter feito de diferente para impedir que meu filho crescesse e fosse capaz de tal coisa? Mas eu sabia que era inútil me atormentar com essas perguntas. Peraga havia feito sua escolha. Ele era um homem adulto, responsável por suas próprias decisões, e agora teria que enfrentar as consequências. No silêncio de um apartamento estranho, o tempo se arrastava insuportavelmente devagar. Sentei-me em uma cadeira, posicionado de forma a poder ver a porta da frente, mas permanecer nas sombras. A única luz no cômodo vinha de um pequeno abajur no canto mais distante, lançando um brilho fraco sobre a fotografia emoldurada. Já se passaram 4 horas desde que me instalei aqui. A arma de Lewis jaz no meu colo, pesada, fria, estranha em minhas mãos. Nunca pensei que estaria em uma emboscada com uma arma, esperando para conhecer meu próprio filho, que há apenas um dia me empurrou de um iate para o mar aberto e me deixou para morrer. O pensamento ainda parece irreal, como uma espécie de pesadelo do qual estou prestes a acordar. Mas a dor nos meus músculos por horas nadando no oceano, o gosto salgado na minha boca, a queimadura de sol no meu rosto e nas minhas mãos, tudo me lembra que o que aconteceu foi real. Meu próprio filho, meu sangue, tentou me matar. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade brilham. Em algum lugar lá fora, Peragan provavelmente está comemorando sua libertação. Ele está inventando um álibi. Ele está se preparando para fingir pesar quando a notícia do meu desaparecimento chega até ele. Imagino como ele imaginou que o resto da história se desenrolaria. O capitão Rei relataria um acidente: uma idosa caiu no mar durante uma caminhada. A busca não teve sucesso. Peraga aceitaria as condolências com uma expressão trágica, talvez até organizasse uma busca pelo corpo. E então, quando eu fosse oficialmente declarada morta, ele herdaria a casa, o seguro, as economias, tudo aquilo pelo qual ele estava disposto a cruzar a linha. Meus pensamentos são interrompidos pelo som do elevador no corredor, um ruído baixo de portas, depois passos confiantes e calmos de um homem que não tem motivo para pressa ou medo. Os passos se aproximam do apartamento, e sinto meu coração começar a bater mais rápido. Agarro o cabo da pistola e verifico se a trava de segurança está destravada, como Lewis me ensinou muitos anos atrás. Não vou atirar no meu filho, mas ele precisa entender que, desta vez, eu estou no controle. A chave gira na fechadura.
A porta se abre, deixando entrar um raio de luz do corredor. A silhueta de Peragan surge na faixa de luz. Ele parece relaxado, até mesmo despreocupado. Ele entra no apartamento, fecha a porta atrás de si e acende a luz do corredor. Observo enquanto ele tira o paletó, pendura-o num gancho perto da porta e tira os sapatos. Essas são ações normais e cotidianas de um homem voltando para casa após um longo dia, não as ações de um homem que acabou de tentar matar a própria mãe. Peragan entra na sala de estar, ainda sem me notar nas sombras. Ele está cantarolando algo baixinho, e isso finalmente me tira do meu estupor. Cantarolando depois do que acabou de fazer. Foi um bom dia, Peragan? Pergunto calmamente. A reação é instantânea e impressionante. Peragan grita, dá um pulo para trás e tropeça na mesa de centro. Seu rosto fica mortalmente pálido sob a luz fraca do abajur. Seus olhos se arregalam de horror e descrença. Mãe, sua voz treme, mas como, você não pode estar viva? Decepcionada, termino por ele, levantando-me da cadeira com a arma na mão. Ele dá mais um passo para trás, tropeça no sofá e cai nele. Sua boca abre e fecha como um peixe encalhado na praia. Em outra situação, poderia ter parecido cômico, mas não estou com vontade de rir. Eu não entendo, ele finalmente consegue dizer. Como você sobreviveu? Escapou? Me encontrou. Tenho uma coisa para você, Peregrine. Seu olhar recai sobre a arma, e um terror genuíno transparece em seus olhos. Mãe, por favor, ele levanta as mãos em um gesto defensivo. Eu posso explicar tudo. Sério? Paro a alguns passos dele. Me explica, por favor, como você explica ter empurrado sua mãe de um iate em mar aberto e a deixado para morrer. Eu não fiz isso, ele gagueja, e então muda de tática de repente. Foi um acidente. Eu não queria. Você escorregou e eu entrei em pânico. Não minta para mim, minha mão que segura a arma treme de raiva. Não ouse mentir para mim agora, Peregrine. Ouvi sua confissão no iate. Sei das suas dívidas, dos seus credores, das ameaças. Encontrei todos os documentos, todas as notas, todas as provas. Ele se cala, derrotado pelas evidências. Seus ombros caem, seu rosto se contorce em uma careta de desespero e vergonha. Eu não queria isso, diz ele baixinho. Eu realmente não queria. Mas eles ameaçaram me matar se eu não pagasse a dívida. Eu não tinha escolha. Sempre há uma escolha, respondo com firmeza. Você poderia ter vindo até mim, me dito a verdade, pedido ajuda. Eu não teria recusado. Você é meu filho, não importa o que aconteça. Você não teria entendido, ele balança a cabeça. Você teria me dado um sermão sobre como eu sou irresponsável, como eu deveria ter me prevenido, como meu pai ficaria decepcionado comigo. Talvez, concordo. Mas isso é motivo para me matar? Ele não responde, apenas olha para o chão, evitando meu olhar. Naquele momento, ele não me parece um homem de 39 anos, mas um garotinho pego roubando biscoitos de um pote. Só que não são biscoitos, é a minha vida. Levanta, ordeno, fazendo um gesto com a arma. Estamos indo. Para onde? Ele parece assustado. Para o iate, respondo com um sorriso sombrio. Acho que precisamos terminar nossa caminhada. Seu rosto fica ainda mais pálido, se é que isso é possível. Mãe, por favor, sua voz está cheia de medo genuíno. Eu farei qualquer coisa que você disser. Vou me entregar à polícia. Vou trabalhar o resto da minha vida para compensar o que fiz. Só, por favor, não faça isso. Fazer o quê, Peregrine? Inclino a cabeça. Só quero dar uma volta de iate com meu filho. Tem algum problema nisso? Ele entende, claro. Ele entende o que estou planejando. E essa compreensão se reflete em seus olhos, o mesmo horror que deve ter estado nos meus quando ele me empurrou para fora do barco. Levante-se, repito. Ou devo ligar para os seus credores? Tenho certeza de que eles ficariam encantados em saber que você ainda não os pagou. A ameaça funciona. Ele se levanta lentamente do sofá, ainda sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Leve seu casaco, eu digo. A água esfria à noite.
Ele obedece mecanicamente, vestindo o casaco que acabou de tirar. Aponta a arma para a porta, e ele caminha em direção a ela como um sonâmbulo, arrastando os pés pelo chão. Descemos de elevador e saímos por uma porta lateral para evitar o concierge. Um carro com vidros escuros nos espera do lado de fora, um dos carros enviados por Vitor Solano. Um homem corpulento, de rosto impassível, está sentado ao volante. Ele acena para mim e abre a porta traseira. Entre, ordeno a Peraga, e ele entra obedientemente no carro. Permanece em silêncio durante todo o caminho até a marina, olhando pela janela com uma expressão desolada. Eu também fico em silêncio, organizando meus pensamentos antes do que está prestes a acontecer. O motorista não diz uma palavra, concentrando-se em dirigir pelas ruas noturnas. Quando chegamos à marina, um iate já nos aguardava, não o Sea Lady em que navegamos durante o dia, mas outro, menor, mas igualmente elegante. Um homem está de pé no convés, alto, com um olhar pesado e uma cicatriz na sobrancelha. Reconheço-o como um dos homens que vieram à minha casa perguntar por Peraga. Senhor Drummond, ele acena com a cabeça enquanto embarcamos. Que bom vê-lo novamente. Peragan olha para ele horrorizado e depois se vira para mim. Mãe, o que está acontecendo? O que eles estão fazendo aqui? Ah, eu não te apresentei direito, digo com falsa polidez. Pere, este é o Sr. Solano, seu credor. Senhor Solano, este é meu filho, que decidiu que seria melhor me matar do que pedir ajuda. Solano olha para Pere com indisfarçável desprezo. Sabe, Sr. Drummond, diz ele lentamente, já vi muitos devedores na minha carreira. Alguns choraram, alguns ameaçaram, alguns tentaram fugir. Mas o senhor é o primeiro que decidiu matar a própria mãe por dinheiro. Peraga abaixa a cabeça, incapaz de nos olhar nos olhos. Abandonem, ordena Solano, e 2 de seus homens começam a preparar o iate para a partida. Peraga e eu permanecemos no convés, eu ainda segurando a arma, embora perceba que não há necessidade dela agora. Solano e seus homens não deixarão meu filho ir a lugar nenhum. O iate deixa o cais e sai lentamente da marina em direção ao mar aberto. A noite está clara e estrelada, quase a mesma que passei na água lutando pela minha vida. Imagino se Peragan lutará tão desesperadamente quanto eu. Quando a praia fica para trás, Solano se aproxima. Longe o suficiente, diz ele. Ninguém vai nos ver ou ouvir aqui. Peragan começa a tremer, seus olhos se arregalando de pânico. Mãe, por favor, implora. Não faça isso. Eu sou seu filho. Sim, concordo calmamente, você é meu filho, e é exatamente por isso que o que você fez é tão imperdoável. Aproximo-me dele e olho em seus olhos, os mesmos olhos que brilhavam com amor e confiança quando ele era criança. Sabe qual é a pior coisa, Peregrine? Não é que você tentou me matar. É que você não pediu ajuda quando podia. Eu teria te dado dinheiro se você tivesse vindo até mim e me contado honestamente o que aconteceu. Eu estava com medo, sua voz treme. Eu estava com medo de que você se decepcionasse, de que recusasse. E então, você decidiu que seria mais fácil se livrar de mim, balanço a cabeça. Bem, eu falei com o Sr. Solano e tenho novidades para você. Faço uma pausa, apreciando a expressão de horror e esperança em seu rosto. Eu paguei sua dívida, digo finalmente. Todos os $57.000, com juros. Você não deve nada ao Sr. Solano. O alívio em seu rosto é substituído por confusão. Então por quê? Por que estamos aqui? Sorriu, mas não é um sorriso gentil. Porque esse era o acordo. Eu pago a dívida, e o Sr. Solano me ajuda a te dar uma lição. Aceno para Solano, e ele e um de seus homens agarram Peragan pelos braços. Mãe, ele grita, tentando se soltar, o que você está fazendo? O que eu tenho que fazer, respondo, observando enquanto o arrastam para a lateral do iate. O Sr. Solano concordou em buscá-la em umas 6 horas, talvez. Não, Peragan se debate, mas eles o seguram firme. Você não consegue. Eu não consigo nadar tanto tempo. Olho para ele, surpresa. Sério? Eu consegui. 67 anos, Peregrine. Tenho 67 anos e fiquei na água até um navio de cruzeiro que passava a me resgatar. Acho que um homem de 39 anos que fez aulas de natação na escola tem mais chances do que eu.
Ele me olha com desespero e compreensão, entendendo que eu realmente vou fazer isso, que nenhuma súplica vai ajudar. Últimas palavras, pergunta Solano, segurando o braço de Peregrine. Meu filho me olha e, por um instante, vejo algo em seus olhos, remorso. Arrependimento? Medo? Mãe, ele diz baixinho, me desculpe. Eu não queria. Eu me confundi. Eu sei, respondo, sentindo-me estranhamente calmo. E eu te perdoo, Peregrine, mas isso não significa que você não terá que responder pelo que fez. Aproximo-me e olho nos olhos uma última vez. Diga olá aos tubarões, digo, repetindo suas palavras, e aceno para Solano. Eles o empurram para fora do barco. Ouve-se um barulho de água, um grito, e Peregrine está na água, debatendo-se, gritando, implorando para ser resgatado. Mas o iate já está se afastando, deixando-o sozinho na água escura, assim como ele me deixou. Tem certeza de que quer fazer isso? Pergunta Solano, parado ao meu lado na lateral do barco. Olho para a figura que se afasta na água, meu filho, meu único filho, o homem que estava disposto a me matar por dinheiro. Sim, respondo com firmeza. Ele tem que entender como eu me senti. Ele tem que sentir o mesmo medo, o mesmo desespero, a mesma luta pela vida. Voltaremos para buscá-lo, Solano me lembra, em 6 horas, como você disse. Eu sei, concordo, e ele também sabe. Mas essas 6 horas vão mudá-lo para sempre, assim como me mudaram. Ficamos no convés, observando a figura do meu filho ficar cada vez menor, até que ele se torne um ponto quase imperceptível na superfície escura da água. Seus gritos já se dissiparam há muito tempo, seja porque ele percebe que são inúteis, seja porque está guardando forças para longa nado. A senhora é uma mulher durona, senhora Drummond, diz Solano com um toque de respeito na voz. Não, balanço a cabeça. Sou apenas uma mãe que quer ensinar ao filho a lição mais importante da vida dele. O iate retorna à costa, deixando Peregrine sozinho no oceano. 6 horas é muito tempo quando se está sozinho na água, lutando contra o cansaço, o frio e o medo. Mas acredito que ele resistirá, assim como eu resisti. E talvez, quando voltarmos para buscá-lo, ele seja uma pessoa diferente, uma pessoa que entende as consequências de seus atos. Olhando para as estrelas acima de mim, penso na estranha reviravolta que minha vida tomou. Aos 67 anos, sobrevivi à traição da pessoa mais próxima de mim, a horas de luta pela minha vida em mar aberto, e agora estou no convés de um iate, deixando meu único filho à mercê do destino naquelas mesmas águas. O que eu fiz foi certo? Não sei. Mas não me arrependo. Peregrine fez sua escolha quando decidiu que minha vida valia menos que suas dívidas. Agora, é hora de ele aprender que toda escolha tem consequências. E, às vezes, essas consequências voltam para você como uma onda que você mesmo criou. O iate está voltando para a marina, e eu estou no convés, sentindo o vento secar as lágrimas em minhas bochechas, lágrimas não de arrependimento, mas de libertação. Aconteça o que acontecer, sei que fiz a coisa certa. Ensinei ao meu filho uma lição que ele jamais esquecerá, uma lição que pode salvar sua alma. Em 6 horas, retornaremos para buscá-lo. E então, um novo capítulo em nossa história começará. A história de uma mãe e um filho que passaram por traição, morte e renascimento, uma história sobre como às vezes a justiça não vem da lei, mas daqueles que mais machucamos.